Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está começando um assunto novo aí, né? Novo, entre aspas. É meio que continuação de pH e tal, que é hidrólise salina. Então, o que é hidrólise salina? É o seguinte, quando você tem um sal e você dissocia ele, colocando ele em água, por exemplo, aquilo pode gerar uma solução ácida ou básica, dependendo do sal que você está dissociando, entendeu? Então, a gente vai ver como que isso acontece, dependendo do sal que a gente está tratando. Quando você tem um sal, tipo NaCl, sal de cozinha, ele vai dissociar, formando Na+, e Cl-. Vou colocar aqui. Ele vai formar isso daqui, né? Eita, não ficou legal. Cl, aí. Pronto. Isso é uma reação reversível. Está acontecendo assim. Então, tá aí, ionização do NaCl. Só que, ao mesmo tempo que isso está acontecendo em um copo de água, por exemplo, você tem autoionização da água, lembra? Que é aquela reação assim. Autoionização da água. É a água formando íons H+, e OH- ao mesmo tempo. Também é uma reação reversível e ela está sempre acontecendo. O que acontece? Quando você dissocia esse sal, olha só, esse íon de sódio aqui tem uma carga positiva, ele pode olhar e se sentir atraído por esse íon hidroxila, que veio da autoionização da água. Esse é positivo, esse é negativo, nada impede eles de se unirem aqui. É quase uma história de amor. Melhor que Crepúsculo. Meme velho, né? Aí, ó, juntou. Formou NaOH. Ao mesmo tempo, Cl- tem uma carga negativa, ele vai olhar para o H+, que veio da água e vai querer se juntar a ele também. Vai formar o quê? HCl. O que acontece? O HCl é um ácido forte. O NaOH é uma base forte. Como os dois são fortes, um vai cancelar a ação do outro. Então a solução final vai ser neutra. Por isso que se você beber água e sal, você não vai correr risco de estar ingerindo algo muito ácido ou muito básico. Entendeu? Desde que seja só sal de cozinha, né? Que fique bem claro. Então, para a gente chegar a essa conclusão de que a mistura disso daqui vai ser neutro, ou seja, de que você colocar o sal de cozinha em água vai ser neutro, a gente teve que conhecer a força do HCl e a força do NaOH, não teve? Eu vou mostrar para vocês um critério para a gente reconhecer força de ácido e base. Eu acho que é uma explicação mais fácil e intuitiva do que o que a apostila apresenta, tá? Tem um pouquinho de decoreba, tá? Um pouquinho, inevitável, mas acho que é muito melhor do que o método da apostila. Então, existem algumas regrinhas para a gente saber quando que uma base ou um ácido são fortes, fracos ou médios. Para base, é moleza. Então, base. Quem são fortes? Fortes. Eu vou colocar assim. Bases fortes. Famílias 1A e 2A. Então, vocês percebem que quando vocês estão falando de base, tem sempre um metal envolvido? Opa, aí. Então, base, ó, NaOH tem uma hidroxila e tem um metal, sódio metal da família 1A. Como é um metal da família 1A, ó, a base que ele vai formar é forte. Outra base forte é MgOH2. É uma base forte também. Então, magnésio é um metal da família 2A, então MgOH2 é outro exemplo de uma base forte, beleza? Para base é só isso daqui, bem fácil. Família 1A, 2A forte, o resto tudo fraco.
Agora, ácido. Ácido, existem dois tipos que a gente pode classificar: hidrácidos e oxiácidos. O que são eles? Oxiácidos são os ácidos que levam oxigênio na composição. Hidrácidos são os que não têm oxigênio na composição. Então, hidrácido famoso, HCl. E um oxiácido famoso, ácido sulfúrico, H2SO4. Tá vendo? Tem oxigênio na composição. Como que a gente mede a força deles? Tem uma regrinha diferente para cada um. O oxiácido, você pode escrever da forma geral assim: HXeOY. Então, ó, você tem uma quantidade X de hidrogênios, um elemento no meio aqui, que é o E, pode ser qualquer coisa, e uma quantidade Y de oxigênios. Olha como é parecido com o ácido sulfúrico. E aí você faz uma regrinha. Como que é? Y menos X. Se for maior ou igual a 2, é forte. Maior ou igual a 2. Então, por exemplo, aqui o ácido sulfúrico, você faz Y menos X, 4 menos 2, dá 2. Então, o ácido sulfúrico é forte. Se Y menos X é igual a 1, então é um ácido de força média. E se Y menos X é menor que 1, então é fraco. Já para os hidrácidos, a regra é diferente. Isso daí é o seguinte: você vai pegar a família 7A da tabela periódica. Aqui tem os elementos que, quando estão na forma de íon, eles se tornam ânions, né? Ânions monovalentes, né? Então, repara que aqui a gente tem flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Ignora isso daqui por enquanto. Então, os ácidos que a gente pode ter são ácido fluorídrico, clorídrico, bromídrico, iodídrico e astatídrico. Aí é o seguinte, olha. Esse aqui é decoreba mesmo, não tem jeito. Esse daqui é médio. Esses três aqui são fortes. E o astatídrico, assim como esse daqui, que é o sulfídrico e o cianídrico, são todos fracos. Na família 7A aí só tem o astato, tá? Mas esses são outros hidrácidos que são famosos, eles aparecem bastante. Ah, eu esqueci de falar uma coisa na parte dos oxiácidos. Tem uma exceção para essa regrinha aqui, tá? Exceção. A exceção é o ácido carbônico, né, o que tem no refrigerante. Se você fizesse essa regrinha aqui, ó, 3 menos 2, 1. 1 médio. Era para dar médio. Mas na verdade ele é fraco. Tanto que a gente ingere ele, tá? Então ele é a exceção que tem para essa regrinha aí. Então, força de base fácil, né? Família 1A e 2A, os metais. Ácido, você vai ver se é um oxiácido ou um hidrácido. E aí vai aplicar a regrinha apropriada. Com isso a gente consegue já fazer os exercícios aqui, tá? Então você lembra que que quando você coloca um sal, ele vai ionizar, vai dissociar, vai formar um ácido e uma base. Se a base for mais forte que o ácido, a solução vai se tornar básica. Se o ácido for mais forte, ele vai dominar e a solução vai ser ácida. Se forem iguais, vai ser neutro, tá? A força deles. Então vamos ver isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui do caminho.
colocar isso daqui para cá. Pronto. Então, considerando-se uma mesma concentração em mol por litro, qual é a solução de menor pH, ou seja, mais ácido, né? Então vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. Ele falou Al2SO4 3. A hora que isso daqui dissocia, o que ele vai formar? Ele vai formar, então você vê aqui, ó, a carga do alumínio é 3, né? Você pega esse numerinho e joga para cá, mais 3. A carga do sulfato é 2. Você pega esse 2 e joga para lá, menos 2. Então você vai formar 2Al mais 3. Dois Al mais 3, mais 3 SO4 menos 2. Então aqui mais 3. Eita. Aqui mais 3. E aqui menos 2. Pronto. É isso aqui que você tem. Autoionização da água. H+, mais OH menos. Meu gato quer vir no colo. Vem, Pichu. Vem cá. Isso. Pra ele sossegar, senão ele não deixa eu gravar direito. Tá. Agora com o Pichu no sob controle tá. Isso daqui, né? Pronto. É isso que acontece. Então a gente vai juntar aqui esse e esse aqui. O que vai formar? Vai formar H2SO4 e AlOH3. Você pode ver aqui, ó, que ácido sulfúrico, ácido forte, por aquele critério que a gente falou dos oxiácidos, hidróxido de alumínio, base fraca, porque o alumínio não é um metal da família 1A nem 2A. Então, essa mistura aqui, no final, vai ser ácida, porque o ácido é mais forte do que a base. Beleza? E aí você pode fazer isso para todos os outros também. Você não precisa... Aqui, quando eu escrevo tudo isso, eu estou mostrando passo a passo, né? Que se você for resolver uma prova, é bom fazer esse tipo de explicação, tá? Para mostrar que você não está jogando só um resultado qualquer. Mas eu aqui para mostrar para vocês, ou se for fazer uma prova teste, tipo da USP, FUVEST primeira fase, aí você não precisa fazer tudo isso. Você olha aqui, ó, NaCl, né? Sal de cozinha, neutro. NaOH, uma base forte, quer dizer, o pH muito alto. A gente quer aqui o pH mais baixo possível, né? Ácido acético. Aliás, acetato de sódio, desculpa. Né? Então, se você soltar esse sódio aqui, ele vai formar um NaOH. O acetato vai formar um ácido acético, que é um ácido fraco. Todos os ácidos orgânicos são fracos, tá? Então, vai ser uma solução básica também. Na2SO4 vai formar NaOH e H2SO4. Então, também vai ser neutro, porque a base é forte e o ácido é forte. Então, o caso onde o ácido é mais forte do que a base é no item A mesmo. Beleza? Tá aqui, ó. Importante é vocês entenderem como que isso funciona. Beleza? Aí, item 2. Exercício 2. Alguns extintores de incêndio de espuma contêm bicarbonato de sódio, NaHCO3, e ácido sulfúrico em compartimentos separados. Quando o extintor é acionado,
Essas substâncias entram em contato, produzindo gás carbônico, que sai misturado com uma solução e forma uma espuma que atua apagando fogo. Explique como que a espuma atua para apagar o fogo. Tem que ter um cachorrinho para latir na hora que eu estou gravando. Mas vai assim mesmo. Desculpa aí. Então é o seguinte, olha. A espuma apaga o fogo porque ela corta o acesso do fogo, da chama, ao oxigênio do ar. Então você acaba meio que sufocando a chama. É como naqueles filmes que tem uma coisa pegando fogo, o cara vai lá e joga uma coberta em cima, né? Ou ele começa a rolar no chão. Aquilo é para cortar o acesso do oxigênio à chama. Então é assim que funciona. B. Escreva a equação de reação do ácido sulfúrico com o bicarbonato de sódio. Então é o seguinte, o bicarbonato de sódio, ele até deu a fórmula aqui, né? B vai ser ácido sulfúrico, H2SO4, mais bicarbonato de sódio, NaHCO3. Então, vai formar. Opa! Olha só o que acontece. Aqui você tem H mais e SO4 menos 2. Aqui o que vai acontecer é que vai sair o Na. Vai formar um NaOH, né? Formaria em água, né? E ácido carbônico, H2CO3. Então, as cargas aqui são mais menos 2 mais menos 1. Então, como que vai ficar? Os H+, daqui vão reagir com isso daqui. Vai ficar H2CO3. E o Na+, vai reagir aqui. Então, vai ficar NaSO4. Mas tem que ser um Na2, porque a carga do Na do íon Na é mais um só. Então, para ficar neutra a molécula, tem que ser Na2SO4. Então, é isso daí que vai acontecer. Beleza? Então tá. Vamos ver. Aqui também, né? Aqui eu mosquei forte. Peraí. Esse carbonato aqui, ele é 2. Ai, que bagunça. Vocês entendem se eu fizer assim? Pronto. Aqui, ó. E aqui também. Agora tá bonito. Meio bagunçado, mas dá para entender. A reação é essa. C. O bicarbonato de sódio também é utilizado como antiácido. Explique por que a solução aquosa desse sal apresenta um pH acima de 7. Então é aquilo que eu falei. NaHCO3 mais água vai formar H2CO3 mais NaOH. Né? Então esse Na vai reagir com a hidroxila que vai vir da água, e o H+, que vai vir da água, entra aqui completando o ácido carbônico. Então você pode ver que a base é mais forte do que o ácido. Por isso que a solução total é básica. E o bicarbonato de sódio é usado como antiácido. Beleza? Então tá aí. Vocês estão ouvindo meu gato? E o exercício 3. Um estudo efetuado para detectar as causas da poluição numa baía concluiu que parte da poluição observada era por causa da qualidade das águas de um certo rio que ali desembocava. Esse rio recebia grande quantidade de resíduos industriais ricos em chumbo e desaguava na baía. Uma das amostras coletadas na foz desse rio, a temperatura de 25 graus, apresentou concentração de íons cloreto igual a 0,3 mol por litro. Sabendo que o produto de solubilidade do cloreto de chumbo é PbCl2, é 1,6 × 10 a menos 5, determine a concentração máxima de um chumbo presente nessa amostra.
Então esse é o seguinte, esse usa o conceito de KPS, que a apostila mostrou aí para vocês, que é o produto de solubilidade. Então quando você tem um sal, tipo PbCl2, ele vai se dissociar, né? Vai formar Pb mais 2. Pb mais 2 e Cl menos. Vai ficar assim. E aí, dependendo da solubilidade do sal, ele pode se dissociar muito ou pouco. Então, se ele dissociar pouco, ele vai formar um pouquinho desses íons aqui e já vai parar. Se ele dissociar muito, ele vai ser quase que inteiramente convertido em íons até parar. Entendeu? Mesma coisa que força de ácido e base. E aí o KPS é, é o Kc dessa reação aqui. Então, KPS vai ser concentração de Pb mais 2 vezes concentração de Cl menos ao quadrado. Ao quadrado por causa desse coeficiente estequiométrico aqui. E o PbCl2? Ele não entra porque ele é sólido. Lembra que a gente não contabiliza sólido e líquido no Kc? É só substância em estado gasoso ou aquoso, né? Que é diluído em água. Então tá aí. Ele quer saber a concentração de um chumbo. Então, KPS ele deu 1,6 vezes 10 elevado a menos 5. Deixa eu fazer aqui. 10 elevado a menos 5 é igual. Concentração de um chumbo ele quer, é o que ele procura. Pb mais 2. Vezes concentração de um cloreto igual a 0,3. Então, 0,3 ao quadrado. Então, concentração do íon Pb mais 2 vai ser 1,6 vezes 10 a menos 5, dividido por 9 vezes 10 a menos 2. Esse 9 vezes 10 a menos 2 é esse 0,3 ao quadrado que eu passei dividindo, beleza? Então isso daqui vai ficar igual lá. Em cima eu vou converter para 16, tá? Vai ficar 16 vezes 10 elevado a menos 6. E aqui 9 vezes 10 elevado a menos 2. Estou fazendo como eu faria na lousa, né? Para mostrar como que dá para resolver essa conta sem ter que ficar fazendo chave de divisão, aquelas coisas lá. Então, o que vai sobrar aqui? Vai ficar alguma coisa, que é o resultado de 16 por 9, vezes 10 a menos 4. 10 a menos 4. Agora, olha, é o seguinte. 1 nono, qual que é o resultado de 1 nono? É 1,1, é uma dízima periódica. Então, 16 nonos, o que que é? É 9 nonos, que é 1, né? Mais 7 nonos. Então vai ser 1,777. Por aí vai. 1,777 vezes 10 a menos 4. Alternativa C. Ele arredondou 1,777 para 1,8. Beleza? Sem mistério, né? É um exercício de Kc, só que ele chamou o Kc de KPS, basicamente isso. Tá bom? Então é isso daí, gente. Deixa eu ver uma coisinha. Efeito do íon comum é uma coisa que eu queria comentar com vocês também. Então, a última coisa antes de encerrar a aula é o seguinte, olha. Imagina que você tem uma solução de... Vamos ver. Carbonato de
cálcio, CaCO3. É casca de ovo, tá? Ou concha de animais marinhos, é um sal. Isso daqui é Ca mais 2, carbonato. Deixa eu colocar as cargas aqui. Mais 2, menos 2. Eu posso, se eu quiser, influenciar esse equilíbrio. Isso é uma reação reversível, né? Como toda dissociação do sal. Eu posso influenciar esse equilíbrio aqui. De que forma? Imagina que eu vou numa solução que tem água e casca de ovo moída, e eu quero evitar que essa casca de ovo seja dissolvida. O que eu posso fazer? Eu posso acrescentar um sal aqui, um CaX, por exemplo, qualquer sal que tenha cálcio, ele vai liberar o Ca mais 2 e um elemento X menos 2 aqui. O que vai acontecer? Esse cálcio mais 2 desse segundo sal que eu coloquei vai interferir no equilíbrio do primeiro. Olha só. De repente, do nada na solução tem um monte de cálcio mais 2 a mais. Isso vai fazer com que você aumente essa concentração aqui e o equilíbrio vai ser deslocado para a esquerda. Então, o efeito do íon comum é isso. É quando, ao acrescentar uma nova substância na solução, você mexe no equilíbrio de uma substância que já estava presente lá. Entendeu? Elas têm um íon igual e esse íon vai interferir um no equilíbrio do outro. Beleza? Então, bom saber disso daí também. Então, por hoje é só, gente. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me procurar no plantão ou mandar e-mail, tá? Pro Hotmail. E é isso aí. Fiquem bem, se cuidem, bons estudos e até mais.